Olá a todos, bem-vindos ao canal do Mocho. Vou neste vídeo resolver mais uma questão relativamente ao sétimo ano. Uma questão que vai incidir então no mínimo múltiplo comum e que aplicação é que poderá ter então o mínimo múltiplo comum em fazer cálculos de operações com frações que precisamos então de reduzir as frações ao mesmo denominador. Qual será então a aplicação que o mínimo múltiplo comum poderá ter em situações deste tipo? Vou então fazer aqui uma breve relembrar o que é então a redução de duas frações ao mesmo denominador. Por exemplo, se tiverem um meio mais um terço, eu para fazer a soma, a adição destas duas frações, eu preciso ter o mesmo denominador. O que é que vocês fariam? Multiplicavam então esta fração toda por 3 e multiplicavam esta toda por 2. Teriam então as seguintes frações equivalentes: 3 sextos mais 2 sextos. E então agora é que podiam somar e ficariam então com 3 mais 2 são 5 sextos. Ok? E teriam então aqui feita a soma das duas frações, tendo então que reduzir ao mesmo denominador. Em somas e diferenças entre frações, temos que garantir a existência do mesmo denominador para fazermos então a soma ou a diferença. Bem, em que é que poderá então ajudar o cálculo do mínimo múltiplo comum neste tipo de situações? E reparem neste exemplo que vocês têm aqui. Temos aqui então que fazer o cálculo da seguinte diferença entre frações: 1,75 avos menos 1 a dividir por 350 avos. Bem, vocês estariam logo tentados, e poderiam fazer isso, né? A multiplicar esta fração por 350, o numerador e o denominador, e multiplicariam esta por 75. E desta forma teriam a garantia que em denominador estaria o resultado de 75 vezes 350, teriam o denominador comum e fariam a conta sem problemas. Bem, a questão em que é que o mínimo múltiplo comum irá ajudar. Reparem que ao reduzir ao mesmo denominador, o que estão à procura é de encontrar um múltiplo comum. A questão é, será que 75 vezes 350, o resultado deste produto, será o mínimo múltiplo comum entre estes dois números? Provavelmente não. O que é que irá acontecer aqui? Vocês a fazerem esta multiplicação, repara, 75 vezes 350, isto vai dar um número bastante grande e talvez a gente consiga encontrar um múltiplo comum ao 75 e ao 350, mas que seja inferior ao resultado deste produto. Daí entrar a questão do mínimo múltiplo comum. Vocês ao fazerem esta multiplicação, vocês vão encontrar um múltiplo comum, mas talvez ele não seja o mínimo. Então, para podermos aplicar o conceito de mínimo múltiplo comum para encontrarmos um múltiplo comum ao 75 e 350, mas um múltiplo comum mais pequenino, porque isso vai-nos... faremos então operações com valores mais pequenos e isso é sempre bom. Ok? Bem, vamos então calcular o mínimo múltiplo comum entre o 75 e o 350. Ok? Como é que fazemos então o cálculo aqui do mínimo múltiplo comum? Bem, vamos então pegar em cada um dos algarismos e vamos fazer a decomposição em fatores primos. Temos aqui 75. Poderíamos então dividir o 75 por 3, já que 7 mais 5 é exatamente igual a 12. 12 é 1 mais 2 que dá 3 e 3 é múltiplo de 3. Sendo assim, posso dividir o 75 por 3 e o resultado desta divisão dá-me então 25. 25 não posso dividir por 3, posso dividir por 5. Repara que eu aqui 75 não poderia dividir por 2 porque é ímpar, então tenho que tentar o 3. Bem, deu 25, a dividir por 5 dá 5 e dividir por 5 dá 1. Sendo assim, o 75 será igual a 3 vezes 5 ao quadrado. Ok. Agora vou fazer a mesma coisa para o 350. Bem, 350 dá para dividir por 2. Ok, porque é par. E 350 a dividir por 2, isto dá-me 175. 175, será que por 2 já não dá, porque é par, mas poderá dar por 3, então vamos somar. 7 e 1 são 8 e 5 são 13. 13, 1 mais 3 é 4, então 4 não é múltiplo de 3, então não posso dividir 175 por 13. Como termina em 5, posso então dividir o 175 por 5. E esta é uma operação que até podemos fazer aqui em cálculo auxiliar. 175 a dividir por 5. Bem, tenho que pensar no 17, porque o 1 é mais pequeno. 3 vezes 5 são 15, para 17 vão 2. Baixa ao 5, 25. 5 vezes 5 são 25, dá 0, não é?
Então, 175 a dividir por 5 dá-me 35. 35 vou dividir por 5 outra vez. E 35 a dividir por 5 dá-me 7. E 7 só posso dividir por 7 e dá 1. Sendo assim, o 350 é igual a 2 vezes, repara que tens dois 5, então vezes 5 ao quadrado, vezes 7. Ok? Tenho então feita ali a decomposição em fatores primos. Bem, depois de termos a decomposição, vou então agora fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum entre o 75 e o 350. Bem, como é que a gente faz aqui o cálculo do mínimo múltiplo comum? Vou olhar aqui para a fatorização em números primos, damos os números do 75 e do 350. Em primeiro lugar, vou olhar para os fatores iguais. Repara aqui, o 5 repete também deste lado. Atenção quando falo em fatores, o que eu estou aqui à procura, no fundo, será uma potência. Eu só estou à procura das bases iguais. Tenho aqui um 5 e tenho aqui um 5. Podia ter aqui 5 ao cubo. Teria a potência diferente, mas a base seria a mesma. Então, o que eu pretendo aqui saber é exatamente quais são os fatores onde a base da potência é a mesma. Então, tenho aqui 5 ao quadrado e tenho ali 5 ao quadrado. Por acaso, neste exemplo, são iguais. Podia ter 5 ao quadrado aqui numa decomposição e podia ter 5 ao cubo na outra. E eu mesmo assim ia olhar para estas duas. Ok? No mínimo múltiplo comum entre os fatores que a base é idêntica, eu vou escolher aquele fator que é mais forte, ou seja, que o expoente é maior. Neste caso, isto é igual. Sendo igual, então eu vou colocar 5 ao quadrado. Se estivesse num caso deste tipo, onde uma fatorização dava 5 ao quadrado e outra eu teria 5 ao cubo, eu escolheria, no caso do mínimo múltiplo comum, escolheria então a potência mais forte, aquela em que o expoente é maior. Neste caso, como são iguais, fica 5 ao quadrado. E no caso, enquanto no caso do máximo divisor comum, a gente olha para os fatores iguais, dá aquele que tem a força menor, ou seja, o expoente menor, e ficas por aí, acabou. No caso do mínimo múltiplo comum, além de termos que escolher o fator mais forte naqueles que são iguais, temos ainda que multiplicar pelos outros fatores que ficaram sozinhos. Ou seja, vou ainda multiplicar pelo 3, que ficou aqui sozinho, vou multiplicar também pelo 2, que ficou aqui, vou ainda multiplicar também pelo 7. Ok? E agora é só mesmo fazeres aqui esta operação. Então, o mínimo múltiplo comum entre 75 e 350 será então igual a 5 ao quadrado é 25, vezes 3, vezes 2, vezes 7. Bem, fazendo esta operação, 25 vezes 3 25 vezes 3 são 75, 75 vezes 2 são 150 e 150 vezes 7, 7 vezes dá 0, 7 vezes 5, 35 e vão 3, aqui dá 10. Então tenho 1050. Bem, terei então aqui 1050. Então o meu fator, o meu denominador comum será então, terei que chegar aqui ao 1050. Bem, agora terei que ver por que número é que terei que multiplicar cada um dos denominadores para obter então exatamente o meu 1050. Sendo assim, eu já sei que a nível de denominador eu vou ter aqui o 1050 menos, e depois aqui na outra fração, o denominador comum vai ser 1050. Agora a questão aqui reside mesmo em perceber, eu vou ter aqui que multiplicar por quanto, né? E esta fração eu vou ter que multiplicar por quanto? Como é que eu vou perceber qual é o número pelo qual vamos ter que multiplicar o 75 para dar 1050? Eu preciso saber isto, porque para tornar a fração equivalente, aqui eu vou ter que multiplicar por cima, vou ter que ir por baixo, né? Vou ter que multiplicar o numerador e o denominador. Eu já sei que em baixo vai dar 1050, mas eu preciso saber o que é que vai cair aqui, não é que será este número multiplicado por 1. Como é que eu vou perceber qual é que é este número? Muito simples, vou então pegar no mínimo múltiplo comum e vou dividir, neste caso, pelo 75. Então vamos fazer esse cálculo auxiliar. Para que eu estou a fazer isto tudo sem máquina. Se tiverem máquina, isto acaba por ser mais rápido. Então tenho 1050 a dividir por 75. Bem, terei aqui que pensar no 105. 105, bem, 1 vezes 50 dá 75. Para 105 vão 30. Baixo ao 0 e tenho 300. Quantas vezes é que o 300 cabe no 75? 4, né? E dá 0. Então vou ter que multiplicar aqui esta fração. Vai ter que ser multiplicada
por 14 para obter então aqui em denominador o 1150. Repara, 14 vezes 75 dá 1150. Agora vamos fazer a mesma história aqui para o 350. Eu quero saber que número multiplico por 350 para obter o 1050. Vou fazer outra vez a divisão. 1050 a dividir por 350 agora, né? E não 75. Vou dividir então o 1050 por 350. Quantas vezes é que o 350 cabe aqui no 1050? Bem, 350 vezes 2 daria 700. Daria 700, né? 300, exato. Então 700 mais 350 daria 1050. Então cabe 3 vezes. 3 vezes 350 dá 1050. E está feita então a operação. Bem, sendo assim, eu sei que esta fração vou ter que multiplicar por 3. Ok? Que é o resultado desta divisão. Vou multiplicar o denominador e vou multiplicar o numerador. Sendo assim, então obtenho as seguintes frações equivalentes. 14 vezes 75 dá aqui o 1050, 14 vezes 1 dá 14. Neste caso, 3 vezes 1 dá 3 e 3 vezes 350 dá 1050. Já tenho o mesmo denominador para poder fazer a operação de subtração. Repara, em que é que isto pode ser importante? Isto é um bocado de trabalho, pois aqui nestas contas finais, mas o que é que isto vos permite? Para que a nossa ideia inicial, não fazendo a aplicação do mínimo múltiplo comum, seria multiplicar esta fração por 350 e depois esta por 75. E repara na operação que estás a fazer aqui, seria 350 vezes 75 e acabas só por ter que fazer 14 vezes 75. Ou seja, encontramos o mínimo múltiplo comum. Ok? Agora é só fazer aqui esta operação. Já temos o denominador comum, agora é fazer a subtração apenas com os numeradores e ficam 14 menos 3, tudo a dividir por 1050, o que dá então 11 sobre 1050. E fiz então aqui a operação, aplicando então o mínimo múltiplo comum na redução de duas frações ao mesmo denominador. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.